Estamos de volta para mais uma aula desse módulo e eu quero mandar muito para você agora. Você vai pegar o material, vai baixar o PDF e nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Falar sobre dons do Espírito Santo é uma área da teologia onde a gente estuda a pneumatologia. A pneumatologia ela é a divisão e a junção de duas palavras. Logia ou logia, que é o estudo, e o pneuma. Pneuma significa vento ou sopro. No Antigo Testamento, a mesma palavra vinha da palavra hebraica ruá, que significa sopro. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele então trouxe o fôlego de vida, o vento, o ruá, o pneuma. Na epístola de Paulo, a gente vai ver que os dons do Espírito Santo eles estão basicamente em 3 capítulos, que são 1 Coríntios 12, 13 e 14. E dentro desses 3 capítulos, nós mergulharemos especificamente para entender que os dons do Espírito Santo são totalmente diferentes do fruto do Espírito Santo. E eu fiz aqui uma comparação, uma correlação entre dom e fruto. O fruto do Espírito Santo, ele está muito mais ligado à sua e à minha e à nossa identidade espiritual. Assim como você pega uma carteira de identidade, tem o teu nome, a tua filiação e o teu número, o fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5, ele está totalmente atrelado à tua identidade espiritual. E essa identidade espiritual ela é a tua nova natureza em Cristo Jesus. Agora, não confunda fruto do Espírito com dom do Espírito. Eu entendo, à luz da Bíblia, que o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles são ferramentas espirituais para a proclamação e a expansão do reino de Deus na terra, que foi o que Jesus Cristo ele nos ordenou. E por isso eu coloquei aqui os dons espirituais como ferramentas de trabalho do mundo espiritual. Então nós vamos ver principalmente na carta de Paulo no capítulo de número 12, depois nós vamos ver aqui na primeira carta, no capítulo 13, quando ele vai falar sobre o amor como o dom supremo, o dom máximo, o maior de todos os dons. E nós vamos ver aqui o detalhamento, em 1 Coríntios 14, a especificação da graduação desses dons aplicados dentro e fora da igreja, beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui, coloquei aqui já preparado para você, não deixa de baixar o material que eu coloquei, porque nesse PDF eu estou detalhando, eu não vou ficar aqui lendo dom por dom, eu quero que você mergulhe no entendimento para perceber as orientações espirituais e aplicar isso para a sua vida em primeiro lugar, para a tua vida da tua célula, para a sua igreja e para relacionar o teu ministério com o ministério do teu pastor, do teu líder, da tua pastora, do teu mentor espiritual, tá? Então o apóstolo Paulo, quando você for pegar a carta aos Coríntios no capítulo de número 12, ele começa a falar da igreja como um organismo vivo, a unidade orgânica da igreja. Não tem a sua cabeça, não tem o tronco, não tem os membros. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele fez a mesma coisa relacionada à vida da igreja, cujo cabeça da igreja é Jesus. E nós somos membros desse corpo. Você tem mão, você tem antebraço, você tem braço, você tem rim, você tem fígado, você tem coração, você tem pulmão. A mesma coisa a igreja. Deus, pelo poder do Espírito Santo, na subida de Jesus, agora ele distribui os dons espirituais para que eu e você possamos servir melhor a igreja de Cristo na terra. E os dons, eles são basicamente 9 dons e a aplicação de cada um deles. O apóstolo Paulo ele vai dizer que é para que a gente busque com zelo
os melhores dons. Então vamos lá, quais são eles? Primeiro, palavra de sabedoria. É uma busca, porque inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é cognitiva, sabedoria é derramamento espiritual. Você vai ver, por exemplo, quando Salomão ele foi se apresentar a Deus, Deus perguntou: o que você quer de mim? E Salomão disse: eu quero sabedoria. Então, sabedoria é diferente de inteligência. E eu coloquei discriminadamente na sua apostila, tá? A palavra do conhecimento, aí sim, ela está ligado ao nível cognitivo, o nível da ciência, o nível da intelectualidade. Por exemplo, hoje o homem sabe que existe o cérebro consciente, o cérebro inconsciente. Hoje o homem domina e entende as ciências espaciais, tecnológicas. O homem descobriu o DNA humano. Então tudo isso está ligado à palavra do conhecimento. Juntando isso, ele derrama o terceiro dom, que é a fé. A fé é a chave que abre as portas do mundo espiritual. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é uma pequena chave dourada que abre portas e portais no mundo espiritual, ok? Atrelado a isso, nós vamos ver que Jesus, ele tinha um ministério num tripé. Ele ensinava, pregava e curava. Então, Jesus Cristo disse no Evangelho de Marcos, em Mateus capítulo 28, que ele disse que toda a autoridade foi dada para ele na terra e no céu. Mas Jesus, ele delegou essa autoridade de cura, de sinais, de prodígios aos seus discípulos. Então, de repente, você tem um dom e você não colocou esse dom na prática. Por isso que dom é ferramenta, é diferente. Fruto do Espírito é a tua identidade espiritual, é paz, é amor, é longanimidade, é alegria, é bondade, é benignidade, é diferente, é para você, a tua identidade espiritual, revelando Jesus dentro de você. Agora, a fé e a cura é por lado de fora, ok? Atrelada à cura, está ligada aos milagres. Milagre, a igreja tem autoridade para que no nome de Jesus curas e milagres aconteçam. Por exemplo, você vai ver que lá no Antigo Testamento o sol parou, o machado flutuou, o mar se abriu, os discípulos de Jesus, primeiro os 12 fizeram milagres, depois os 70 fizeram curas e voltaram para Jesus maravilhados dos milagres que eles fizeram. Então a igreja, ela tem autoridade espiritual para realizar milagres de toda a natureza no nome de Jesus, que está muito atrelada à cura, que está muito atrelada à fé. Percebe que são elos espirituais que vão se encaixando para você servir a Deus no mundo dos homens, no mundo da matéria, de maneira sobrenatural. Percebe isso? A partir daqui vem uma outra área que é a profecia. E aí eu vou pegar aqui até um piloto. A profecia, eu quero te explicar, tem gente que pensa que profecia é adivinhação do futuro, é prognóstico. Não, profecia não é isso. A palavra profecia, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, a palavra profecia, ela vem de uma palavra grega chamada querigma. Querigma. A palavra querigma, ela significa pregar. Profetizar é explicar profeticamente o texto sagrado. Esse dom aqui, pessoal, ele está muito ligado à palavra de conhecimento, bem como está ligado à palavra de sabedoria. Quando você olha para o texto sagrado, você vai fazer três coisas. Aquele que profetiza, profetiza aos homens, ensinando, exortando e edificando. Então, a profecia, ela é como se fosse uma bússola. É como se fosse um mapa. É como se fosse uma orientação espiritual. Por quê?
Porque a palavra de Deus, ela é a revelação especial de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando alguém abre as Escrituras e no poder do Espírito Santo ele dá a orientação, é como que se no Antigo Testamento, você se lembra lá no Antigo Testamento, todas as vezes que um profeta ele iria falar em nome de Deus, tinha uma frase que era quase que um padrão seguido quase que por todos os profetas do Antigo Testamento. Qual era essa frase? Assim diz o Senhor. Nenhum profeta se levantava para falar pela boca dele próprio. Então, todas as vezes que Deus ia falar, Yahvé, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ele dizia, assim diz o Senhor. Hoje não acontece isso, não é isso? Mas hoje a profecia, os profetas dessa geração são aqueles que pregam a palavra com fidelidade. Então você ensina na palavra, você exorta na palavra, você consola na palavra, você edifica na palavra. Então, o querigma, a profecia, é pregar aquilo que Deus disse. O pregador não tem que pregar aquilo que ele acha. Não é palavra do homem, é a palavra de Deus. Por isso que os grandes pregadores pregam de maneira expositiva. O que é a pregação expositiva? Eu sei que não é o fundamento da nossa aula aqui, mas seria falar de homilética, né, que é a prática da pregação. A pregação expositiva, o pregador não prega o que ele quer, ele prega o que a palavra diz, que é a profecia. Beleza? E por isso é o sexto dom aqui desses 9 dons. O próximo dom já é uma outra pegada. É quando o Espírito Santo ele te ilumina para te dar discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? É quando você vai lidar com situações, por exemplo, você se lembra daquele episódio quando o apóstolo Paulo, ele, numa determinada cidade, existia uma menina que estava possuída por um espírito de adivinhação? Você lembra dessa cena? Só que aquela menina chegou para o apóstolo Paulo e ela começou a elogiar Paulo, dizendo que ele era homem de Deus, dizendo que ele estava ali para anunciar o reino de Deus, que ele estava ali para fazer tudo aquilo. E o apóstolo Paulo percebeu que aquela menina estava possuída por um espírito aprisionador. E ele deu ordem para aquele demônio, para aquele espírito de trevas, e aquele espírito deixou o corpo daquela menina e ele fez, vou usar essa palavra, ele fez tipo um exorcismo. E o espírito ruim, mau, um demônio, saiu do corpo. Então, por quê? Porque o apóstolo Paulo teve discernimento de espíritos, ok? O próximo dom, que é o 8º, é o dom de línguas, línguas espirituais, que muitos chamam de língua dos anjos, né? A gente vai ver que num primeiro momento, isso aconteceu em Atos capítulo 2, quando houve a descida e o derramamento do dom do Espírito Santo lá no Pentecoste, na igreja primitiva. E as línguas que foram derramadas ali, se você for pensar bem, foi o extremo oposto da Torre de Babel. Porque lá no Antigo Testamento, por causa do ego e da vaidade e da idolatria do homem, o homem queria construir uma torre para que a glória fosse dele. E Deus foi lá e misturou as línguas. Houve variedade de língua na chamada Torre de Babel. Aqui é diferente. Em Atos capítulo 2, a gente vai ver que o Espírito Santo, cada um falava uma língua, inglês, japonês, eu estou dando um exemplo, tá? E cada um era de uma região, um falava japonês, outro inglês, outro tailandês, outro português, outro alemão. De repente o Espírito vem
E todo mundo está falando a mesma coisa, todo mundo está se entendendo. Então, há as línguas estranhas, ok? A interpretação das línguas, há uma convergência de língua, mas há também o dom do Espírito Santo. Quando você começa a falar em línguas, é como se fosse um enlevo espiritual, onde é orar em línguas, é um prazer espiritual para a tua própria edificação. E depois nós vamos ver, lá em Atos, capítulo de número 10, a mesma coisa que aconteceu lá na casa de Cornélio. Depois você pode consultar o texto sagrado, se você quiser dar uma parada nesse vídeo, lê em Atos, capítulo 10. A mesma coisa que aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos capítulo 10. A casa de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo e eles falaram em línguas, tá bom? Não deixa de ler a descrição sobre dom de língua que está na tua apostila no PDF. E por fim, há o dom de interpretar essas línguas. Agora, olha que interessante, pega esse código que eu vou te explicar. Normalmente quando as pessoas que têm o dom de língua, quem está de fora, está ouvindo, não entende nada. Mas há aquela pessoa dentro da igreja, dentro da congregação, que ela recebeu do Espírito Santo o dom de interpretar o que essa pessoa está dizendo. Agora, olha que interessante. Veja comigo, se não tem lógica o que eu estou te explicando. Se essa pessoa que está falando e ninguém entende, mas esse interpreta, no momento que esse que está aqui interpretou o que ele está falando, vira profecia. Porque agora eu estou entendendo qual é a vontade de Deus para edificar a igreja. Mas pastor, onde é que eu vejo isso? Em 1 Coríntios 14. Foi isso que eu te expliquei aqui. Você vai ver que a pneumatologia, os dons do Espírito Santo, estão basicamente em 3 capítulos, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Interessante que se você fizer uma conexão disso que eu acabei de te falar, você vai ver que 1 Coríntios 14 é quase que uma metodologia de explicação de qual dom é superior a qual dom, por que o dom de profecia é superior ao dom de língua, porque Paulo, ele vai meio que dar um ordenamento, ele vai dar uma didática, uma pedagogia para como aplicar os dons espirituais. E aí, o que acontece? Para a gente fechar. Por que eu pulei de 12 para 14? Porque em 1 Coríntios 13, você vai ver aí no rodapé da tua apostila, que o amor, ele é o dom supremo. Ele está fora dessa lista aqui. Porque ele é infinitamente superior. Interessante que tem muita gente que pega 1 Coríntios 13 para fazer casamento. Não é verdade? Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, ainda que o sino toque, que tudo aconteça, se eu não tiver amor, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Aí eu vou te explicar um negócio muito interessante. Eu vou até anotar aqui. Na língua grega, existem 3 explicações para a palavra amor, ok? Então, eu já te expliquei os 9 dons. Você vai entender aqui que os dons são diversos, mas eles têm objetivos de prestar serviço e gerar realizações. Agora, o dom de amar, que ele está acima de todos os dons, existem 3 palavras que traduzem a palavra amor no grego. O primeiro deles é a palavra filéu. Filéu. O amor filéu é o amor fraterno. Por exemplo, os seus irmãos de igreja, o amor que você aplica para essas pessoas é o amor filéu, é o amor de irmandade,
é o amor da fraternidade, é o amor da comunhão, de Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. É um amor de irmão para com irmão, de irmão para com irmã, é o amor filéu. Porém, existe um outro tipo de amor, que é o amor eros. Eros. O amor eros é o amor do desejo, é o amor do tesão, é o amor de homem para mulher, de mulher para com homem. Daí vem a palavra erótico, daí vem a palavra erotismo, daí vem a palavra desejo. É o desejo carnal, é o desejo de ter relação sexual com a sua esposa, com o seu marido. É o amor eros, ok? Então não pode confundir o amor eros com o amor filéu, ok? Então é completamente diferente. E por fim, existe o outro amor, que é o amor supremo, que é o amor de Deus, que é qual? Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui no meio, tá bom? Que é o amor ágape. Ágape. Tá aqui, ó. Vou botar no meio aqui, ó. Ágape. O amor ágape é o amor de Deus para com a humanidade, é o amor incondicional, é o amor que não espera retribuição, é o amor que foi descrito no livro do profeta Oséias, quando Deus queria mostrar o amor dele por Israel. Ele faz o que fez, fica o dever de casa para você, de repente, ler o livro lá de Oséias. Você vai entender que o amor de Deus ele é tão grande que vai ter aquele texto consagrado da Bíblia, que é porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é amar o mundo de tal maneira? É o amor ágape. É o amor que ele teve coragem e ousadia. Estou usando uma linguagem humana, tá? Deus não tem nem coragem nem ousadia. Eu estou explicando isso didaticamente para você, pelo amor de Deus. Mas ó, Deus ele amou o mundo de tal maneira, o amor dele é ágape, que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu acredito que se você pegar toda essa explicação desse módulo, que eu acho que está bem claro, está bem objetivo, e você compreender, você vai ler 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14, você vai ter um apanhado, uma compreensão espiritual muito simples, muito profunda, e você vai absorver e passar isso para outra pessoa. Eu espero que esse módulo tenha feito todo sentido para você. Eu espero você na próxima aula. Grande abraço, até lá!